Os projetos legislativos de interesse da magistratura que tramitam no Congresso Nacional e o programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais são os principais destaques do Brasil Justiça desta semana. O nosso entrevistado é o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nelson Messias de Moraes. Magistrado há 18 anos, na MB ocupa o cargo de vice-presidente legislativo. Doutor Nelson, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu é que agradeço participar de um programa tão prestigiado e de tanta audiência. Doutor Nelson, como vice-presidente legislativo da MB, eu gostaria que o senhor falasse como a gestão do presidente João Ricardo vai trabalhar os projetos de interesse da magistratura que tramitam no Congresso Nacional. Essa é uma área que o presidente atual da MB, o juiz João Ricardo, já determinou que seja feito um levantamento de todos os projetos em tramitação no Congresso Nacional, porque ele quer investir profundamente nesse setor, quer ouvir a magistratura, quer democratizar a discussão sobre esses projetos de lei e, obviamente, a MB, que é uma entidade que congrega os juízes brasileiros e como a maior entidade de juízes do mundo, ela tem uma missão muito grande que é, além de contribuir para que tenhamos uma justiça mais cidadã, contribuir com projetos sociais, ela tem um outro braço, que é o braço classista de defesa dos interesses da magistratura, quer interesses individuais, quer interesses coletivos. E o presidente João Ricardo já pediu para que fizesse um levantamento de todos esses projetos e o alcance de cada um e a viabilidade para que nós possamos fazer um estudo a fim de concretizar esses objetivos em cada um desses projetos. A magistratura, ela precisa renovar com urgência a sua lei orgânica? Olha, a nossa lei orgânica, em muitos pontos, ela já é conflitante com a nova Constituição, ou seja, nem tão nova assim é mais, que já tem 25 anos, que é a Constituição de 88, muitos dispositivos da nossa lei orgânica, que foi elaborada em um regime político diferente do vigente hoje, eles já caducaram. Muitos desses dispositivos não foram recepcionados pela Constituição de 88. Então há sim uma necessidade de trabalharmos no sentido de fazer uma LOMAN atual, moderna e que possa atender a magistratura brasileira e também a sociedade brasileira. A ausência de um estatuto moderno, ele pode causar prejuízos na atuação da justiça? A lei orgânica da magistratura, ela estabelece direitos e deveres, até onde o juiz pode ir. Ele é, na verdade, o ordenamento jurídico pátrio que circunda a vida do juiz. E, obviamente, ele é muito importante, até mesmo para que possa definir alguns limites. Agora, quanto à PEC 505, que trata da vitaliciedade e a perda do cargo, a magistratura, sob hipótese alguma, vai abrir mão da sua vitaliciedade? É óbvio, esse aí é um direito que se dirige ao próprio cidadão. Os juízes de ocasião, eles se fazem exatamente quando não existem essas garantias. Se o juiz não tem a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade dos seus vencimentos, ele que julga interesse de poderosos, ele é o único que equipara o fraco ao forte, tá? Como que ele vai ter segurança para julgar essas grandes demandas, que são demandas econômicas enormes, processos criminais, processos de interesse de governo? Então o juiz ele precisa ter a sua independência para que ele possa fazer justiça, para que ele possa trazer esse equilíbrio que em algum momento da vida foi comprometido. E é para isso que existe o judiciário e é para isso que existe o juiz independente. E a quebra da vitaliciedade é a quebra da espinha dorsal da magistratura brasileira. Isso não é bom para o cidadão e é péssimo para a cidadania. Existe uma ansiedade da magistratura em relação à valorização do tempo do magistrado, mais conhecido como VTM, na sua carreira? Claro.
o adicional por tempo de serviço ou VTM, ele é um estímulo à carreira, é um estímulo para aquele que está mais tempo na carreira. É claro que essa é a única forma de resgate da dignidade do juiz brasileiro, que embora muitos não entendam, até pela relevância da função e pelo que se abate em salário de todos, isso não é só do magistrado, previdência, imposto de renda, isso aí ao final reduz-se à metade e obviamente o magistrado ele tem ali os seus subsídios previstos na Constituição e há também essa esperança de que o adicional por tempo de serviço ele possa voltar a ser reincorporado aos vencimentos dos juízes. Agora o VTM, que é um outro projeto que está no Congresso Nacional, ele vai depender de muita discussão no seio da própria magistratura, porque quando fala-se em valorização de tempo na carreira, dá a esse projeto, a esse dispositivo, um caráter indenizatório. E se o caráter é indenizatório, aplica-se só aos juízes da ativa, aqueles juízes que já estão na inativa, eles não recebem aí a quebra de um outro princípio constitucional, que é o da irredutibilidade de vencimentos. É por isso que eu acho que tem que ser muito bem discutido e o ideal seria o adicional por tempo de serviço, que é o resgate da dignidade remuneratória do juiz brasileiro. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nelson Messias de Moraes, vai falar do programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Não saia daí, a gente volta rapidinho. A primeira etapa das inscrições do segundo curso de pós-graduação em Direito Civil estão abertas até o dia 31 de janeiro de 2014. São 150 vagas disponíveis para funcionários do Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça Militar de São Paulo e bacharéis em Direito. O curso, promovido pela Escola Paulista da Magistratura, será realizado de 13 de março de 2014 até 30 de junho de 2015, na sede da EPM. Inscrições no site www.epm.tjsp.jus.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre os projetos legislativos de interesse da magistratura que tramitam no Congresso Nacional. Agora, o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nelson Messias de Moraes, vai falar do programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Nelson, o programa Novos Rumos foi criado em 2001 pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o senhor é o coordenador. Explica pra gente o que esse programa busca. Olha, dentro desse programa nós temos vários projetos. O principal deles e o que motivou o programa Novos Rumos, que nasceu como projeto, foi o das APACs, que é um sistema de cumprimento de penas, onde a sociedade se envolve, o próprio preso e a família do preso. Além disso, todos os atores desse contexto têm que participar. O Ministério Público, o defensor, o advogado e, obviamente, o juiz coordenando tudo. E dentro nesse sistema, o preso, na verdade, ele trabalha, existem alguns princípios nesse sistema paquiano que não tem polícia, o próprio preso tem a chave do presídio. É mesmo? O índice de fuga é reduzidíssimo e raro até. O índice de reincidência nesse sistema, ele é de 7,5% a 15%, enquanto no convencional é em torno de 70% ou mais. Esse preso custa para o Estado apenas 1/3 do preso convencional. O estabelecimento prisional do sistema comum, ele é quase 3 vezes mais o valor da construção de um estabelecimento apaquiano. Sob todos os ângulos, ele é um processo exitoso. Em Minas Gerais, nós já temos 2.200 presos inseridos dentro desse sistema. E o governador Antônio Anastasia, que é um
é um defensor intransigente desse programa também, e que desde o início, desde quando era secretário de Defesa Social, tem contribuído. Recentemente, ele já assinou mais um convênio com a Federação Brasileira de Assistência ao Condenado, FEBAC, o Tribunal de Justiça, no sentido de fazer repasse para, só neste ano de 2014, nós já construirmos mais 7 estabelecimentos, elevando em mais 800 o número de recuperandos nesse sistema. Agora vamos falar de um outro projeto que também faz parte do programa Novos Rumos, que é o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental, o PAI-PJ, criado há 10 anos. Há um grande volume de pacientes, não é mesmo? E existe esse volume em todos os estados da federação. E o mais grave nisso tudo, até como juiz criminal na capital e no interior, a gente padecia, tá? Dessa dificuldade, a gente tinha essa dificuldade de resolver esses processos em que envolvia um portador de sofrimento mental, porque nós não tínhamos parâmetros até para fixar a medida de segurança e tínhamos dificuldade até para instruirmos o processo. O PAI-PJ, ele acompanha não só o portador de sofrimento mental, orientando, o colocando no sistema de saúde, assim como orienta também os seus familiares. Depois que implantou esse programa, o PAI-PJ em Minas Gerais, nos processos onde há o acompanhamento do técnico, da equipe multidisciplinar, esses processos eles são instruídos rapidamente. Esse portador de sofrimento mental, ele comparece porque a família também é orientada. Ele é tratado, às vezes na primeira audiência, quando ainda ele não se inseriu dentro do programa, a gente o vê numa situação, na audiência seguinte a gente já o vê um outro homem, um outro ser humano, porque já está medicado, já está acompanhado. E o mais importante nesse programa, que é essa equipe multidisciplinar, a equipe técnica, ela dá ao juiz o suporte necessário que ele precisa para aplicar a medida adequada, ou se é internação do paciente ou tratamento ambulatorial. Porque, veja bem, a psiquiatria moderna, ela já não trabalha mais com essa política de internação. Os manicômios, nós sabemos o que eles representam para a humanidade. É algo assim intolerável o que nós já vimos em manicômio. E hoje nós temos medicamentos moderníssimos que essas pessoas portadoras desse sofrimento podem levar uma vida praticamente normal, se não puder levá-la de forma absolutamente normal. E tudo isso está acontecendo em razão desse programa. Nós temos uma equipe altamente eficiente e é também um programa que já está sendo copiado por outros estados da federação. O índice de reincidência de 2% em crimes de menor gravidade? Veja bem, a reincidência que nós falamos é no modelo APAC, tá? Daquele que está cumprindo pena. Nesse caso, o portador de sofrimento mental, ele é submetido a uma medida de segurança e é acompanhado por psiquiatras, por equipe multidisciplinar. Lá no sistema apaquiano, o índice é em torno de 7,5% a 15% de reincidência. E quando tem reincidência, é isso que você disse, Renata. A reincidência, ela ocorre em crimes mais brandos, enquanto no sistema convencional, a reincidência é de acordo com aquele delito, com a gravidade que ele já havia praticado antes. Nós não temos essa medida de diminuição da gravidade do delito. E qual é o alcance desse programa? Olha, o alcance desse programa é exatamente dar esse lenitivo para a família e para a própria sociedade. Ele tem um viés humanista extraordinariamente importante. Aquele indivíduo que às vezes era tratado como uma pessoa bem à margem da sociedade, não por algo que ele deu causa, por algo fisiológico, ele passa a ser reinserido nesse contexto em razão desse acompanhamento. E o alcance é exatamente esse, dar diretrizes para o juiz aplicar uma medida de segurança justa
e eficiente. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nelson Messias de Moraes, vai falar dos outros projetos que fazem parte do programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz em Porto Alegre é muito interessante. Implica em administrar uma demanda muito grande, porque no meu estado nós temos o maior número de ajuizamentos de ações por 100 mil habitantes, é um estado que litiga muito no Poder Judiciário, e nós temos uma magistratura muito interessante, que se reúne muito para discutir exatamente esse fenômeno que é da quantidade do litígio que tem no nosso estado. Isso nós estamos nos debruçando muito atualmente lá no Rio Grande do Sul, e isso torna também interessante o convívio com os outros colegas dentro dessa discussão sobre esse fenômeno. Estão abertas as matrículas do curso de pós-graduação em Direito da Criança e do Adolescente, promovido pela Escola Superior da Magistratura de Goiás. Serão oferecidas 60 vagas aos bacharéis em Direito, pedagogos e demais profissionais. O curso está previsto para o início de março, na sede da entidade. Os interessados têm até o dia 31 de janeiro para fazer a matrícula na SMEG. Mais informações nos telefones 62 3246 3034 e 62 8114 1015. Estamos de volta com o programa DMB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre os projetos legislativos de interesse da magistratura que tramitam no Congresso Nacional e o programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Agora, o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nelson Messias de Moraes, vai falar mais um pouco de outros projetos que integram o programa Novos Rumos. Doutor Nelson, o programa Novos Rumos ele tem várias frentes. Um deles é o mutirão carcerário. O objetivo é analisar a situação dos 55 mil presos entre condenados e provisórios de Minas Gerais. Nós temos uma massa carcerária enorme. Ela representa 10% da população carcerária do Brasil. E, obviamente, em matéria de execução penal, a gente tem que evitar ao máximo atraso na prestação jurisdicional. E temos comarcas que são poucos juízes, poucos servidores e estrutura reduzida para analisar todos os processos a tempo e modo. E é nesses casos, quando há necessidade, que o tribunal tem esse grupo de juízes que se dirige àquela comarca ou busca os processos e analisa. E é claro que esse mutirão carcerário, ele tem que ter a parceria do Ministério Público, e também da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. E ele tem dado resultados enormes. E a maior prova disso é o baixo índice de rebeliões e de problemas carcerários que nós temos em Minas Gerais. E certamente isso só é possível quando todos os esforços são conjugados numa mesma direção, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, da Defensoria e do próprio governo do Estado, que tem sido um parceiro permanente em todos esses projetos. O juiz, ele analisa se é o caso de deixar ou não aquele que tem direito ao benefício? Olha, cabe ao juiz analisar se o indivíduo que fez o requerimento ou não tem ou não o benefício, tanto quando há requerimento como de ofício, porque em matéria de execução penal, às vezes você não precisa ser demandado para fazê-lo. Neste caso, os juízes têm um programa de acompanhamento e de liquidação de pena que, às vezes, de ofício, obviamente, sempre ouvindo o Ministério Público, independente de requerimento, ele pode sim dar essa decisão. Também integra o programa Novos Rumos o projeto Começar de Novo, que consiste na capacitação profissional do sistema penitenciário. Como é feita a ressocialização? Olha, quando você encarcera alguém, é porque cometeu algum deslize na vida. Obviamente foi processado e condenado.
Se ele é processado e condenado e o regime é o de cumprimento de pena, ele obviamente vai cumprir a pena até aquele limite que a lei prevê. E no Brasil, nós não temos prisão perpétua. O máximo de pena que se pode cumprir aqui no Brasil é de 30 anos. Um dia esse indivíduo vai voltar para a sociedade de onde saiu. Ele vai ser reinserido novamente na sociedade. E a nossa preocupação é no sentido de que ele retorne para a sua sociedade melhor do que saiu. Que ele tenha um aprendizado em termos profissionais para se reinserir no mercado de trabalho. Porque nós não podemos tirar esse indivíduo do cárcere e jogá-lo simplesmente de volta na sua sociedade sem um preparo. É por isso que nós temos um índice de reincidência tão grande, por causa desses problemas que não são lamentavelmente solucionados. Como tem sido o retorno dos presos no projeto Começar de Novo? A família também participa? Todos esses projetos a gente tenta envolver ao máximo os familiares dos presos, porque eles têm que participar para que ele possa realmente retornar à sociedade e ser um cidadão melhor. Então, esse é um princípio de todos os projetos do tribunal, é o envolvimento da família e da própria sociedade. Há um reconhecimento desses programas em outros estados e até mesmo fora do Brasil? Tanto é que o projeto APAC ele foi encampado pelo CNJ, vários estados estão implantando a APAC. A APAC ela surgiu em São José dos Campos, um projeto do advogado Mário Ottoboni na década de 70, mas Minas Gerais foi o estado que mais evoluiu nesse setor. E hoje, além de outros estados estarem implantando, vários países do mundo têm vindo a Minas Gerais para conhecer esse programa e têm convidado os nossos juízes que atuam nesses programas para irem até lá. Recentemente mesmo nós tivemos 2 magistrados que estão no programa Novos Rumos, na Itália e na Bélgica, por convite de entidades internacionais ligadas a cumprimento de pena ou a execução penal. Então são modelos muito exitosos e que têm despertado, na verdade, a curiosidade daqueles que atuam nessa área. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Gustavo Pleche, eu sou juiz do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, trabalho na comarca de Itaporanga. Eu escolhi ser magistrado desde que entrei na faculdade. Eu penso que é uma forma de se fazer justiça social, através das decisões justas, e a sociedade precisa muito de magistrados com a consciência da importância do papel do juiz. E penso que a dica para se chegar ao cargo de juiz, na verdade, é o estudo com afinco permanente, a atualização constante nas matérias jurídicas e a tranquilidade na hora de fazer a prova. Agradeço ao desembargador Nelson Messias de Moraes pela entrevista. Eu que gostaria de agradecer participar de um programa de tamanho alcance. Sucesso pelo programa que o senhor coordena. Obrigado. Nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.